Porque eu acredito que é uma estratégia que envolva temas de honorários de êxito é melhor para quem está começando. Vamos lá. Tem muitas coisas para falar a respeito das ações de nichos, ações que podem ser cobrados honorários iniciais, mas eu quero focar aqui naquelas ações com recebimento no êxito e falar algumas vantagens que você tem com esse cliente. É óbvio que você vai lidar com um processo que você só vai receber depois, ok, né? Mas esses processos estão aí, é uma realidade do mercado, existem muitas oportunidades que você pode explorar e que são ações em que você só recebe no êxito. Benefícios previdenciários, ações de aposentadoria, salário maternidade, diversas ações bancárias, né? Você também recebe no êxito. Você pode também ações de pensão alimentícia que você recebe com o pagamento da pensão, focando em pais solventes, né? De preferência não, exclusivamente aqueles que possuem carteira assinada, né? Então você tem um cenário com muitas oportunidades para captar ações no êxito. Então, primeiro, as características, né, as vantagens principais desse cliente. É um cliente barato, ou seja, você tem baixo custo de aquisição. No tráfego pago ele sai barato, ele tem inúmeras ações contra o INSS, né, de BPC Loas, salário maternidade. É uma infinidade de clientes possíveis, ações de fraude bancária, por exemplo, empréstimos consignados fraudulentos, seguro prestamista, ações de contas fraudulentas, né? Transferência, né? Cessão de crédito fraudulenta também. São inúmeros processos em que o público-alvo são pessoas que não têm condições de pagar honorários iniciais. São aposentados que ganham um salário mínimo, que não têm essas condições, mas que podem render bons honorários de êxito, desde que você saiba trabalhar essas ações. Então, temos o baixo custo de aquisição. Segundo, é um cliente com uma baixa expectativa também de recebimento. Ele não é um cliente que está sequioso pelo resultado. Imagine só uma ação de superendividamento. É uma ação que normalmente se cobra honorários iniciais. O mercado está educado para contratar um advogado pagando valores iniciais. Esse cliente ele está nadando com a água no nariz. Né? Não é uma pessoa que tem uma tranquilidade para pagar os honorários. Ele precisa, como uma pessoa que está se afogando, precisa de ar para respirar, da liminar que vai dar aquele alívio no seu contra-cheque. Então você captou esse cliente e você vai apresentar para ele que há a possibilidade de uma liminar. Ele vai contar com essa liminar, meu irmão, como a pessoa, o peixe conta com a água quando você tira ele de fora do rio. E se você não ganhar a liminar, esse cara, a chance dessa pessoa tornar-se inadimplente é muito grande. Então você tem esse alerta muito sério em relação às ações de superendividamento, por exemplo. Eu quis pegar o superendividamento como exemplo, porque também ações em que você discute passivo bancário são ações em que o cliente tem muita expectativa no resultado da ação dele. Você vai lidar com essa expectativa. Então, os clientes do êxito, eles têm uma expectativa mais baixa. Apesar disso, todo cliente vai perguntar como está o meu processo. Doutor, como está o meu processo? E aí você vai ter vamos dizer assim, uma preponderância, uma posição de maior preponderância para educar esse cliente, falar para ele que, olha, estou fazendo o possível, mas não adianta a gente entrar e consultar esse processo todos os dias. Né? Estabeleça no contrato que as comunicações vão acontecer a partir do movimento que o processo receber. Se não tiver nenhuma movimentação, você não vai estar falando nada para ele. Né? E se ele ficar falando, doutor, nós temos um contrato em que lá tem uma cláusula muito específica que as comunicações vão acontecer conforme os movimentos do processo. Então, quando houver uma movimentação, eu vou manter-lhe informado. Fique tranquilo. Até esse cliente entender que assim funciona. E se o cara encher tanto o saco, meu irmão, demita-o imediatamente, tá? Sem medo e tal. Você valoriza a sua profissão
quando você dá valor no seu tempo, tá bom? Se o cara achar que você é empregado dele, que o seu mundo gira em torno dele, coloque ele no lugar dele, tá bom? Faça isso sem medo. Cara, é o seguinte, estou rescindindo o nosso contrato, tá bom? Eu vou continuar como causídico na sua ação até você constituir um novo advogado e vou estar lá para receber a parcela proporcional dos meus honorários. É assim que funciona, cara. Você é que se dá valor, tá bom? Então vamos lá. Temos essas características: baixo custo de aquisição, baixa expectativa no recebimento. E se você conseguir trabalhar ações em que você, com um único cliente, consegue trabalhar temas, né, que com um único cliente você consegue diversas ações, você ainda tem uma barganha maior para conseguir honorários maiores, né? Uma porcentagem maior de honorários. Então essas ações que eu mencionei de fraude bancária, elas são ações em que você consegue muitas ações de um único cliente, o que faz com que você consiga um valor melhor de honorários, né, de êxito. Se ele apresentar resistência, falar, doutor, fulano, eu te desafio a encontrar um advogado que consegue todos esses processos que eu falei que são possíveis. Isso aqui pode render uma grana alta de honorários para você. E o que, que você acha? Ganhar 70% de nada ou quase nada ou 50% de muita coisa? Ou sei lá, 40%, 51% de muita coisa? Deixe isso claro para ele. É mais uma forma de você valorizar o seu trabalho. Então, faça-o aceitar umas condições em que você receba maiores honorários, porque você vai trazer muitos processos para aquele cara. Tem cliente aí na fraude bancária que chega a receber 60, 80 mil reais de honorários. Uma única pessoa. Que são tantas ações, né? Tantas fraudes cometidas em relação àquela pessoa que são muitos processos que você consegue extrair dele. Então é isso. São características que eu acho que tornam atuar no êxito para quem está começando algo bem interessante. Ah, Rafael, mas isso não resolve o problema. Eu vou ter que esperar o processo terminar para receber. Crie uma estratégia voltada para acordos também, né? Nas ações de fraude bancária, procure bancos bons de acordo, como Itaú, Santander, Bradesco, né? Bancos tradicionais. Caixa Econômica não dá acordo, não dá acordo não. Banco do Brasil é fraco também. Agora, esses três que eu falei são muito bons de acordo. Procure essas instituições financeiras, né? E é isso. Se você quiser saber mais a respeito das ações de fraude bancária, como lucrar com essas ações, inscreva-se no link que eu estou colocando do professor Vinícius Mello, que é a imersão em petições que geram procedência. É um conteúdo extenso, onde você vai receber um plano para colocar em prática e captar essas ações para que você já tenha recebimento em processos de fraude bancária. O link está aqui embaixo. Inscreva-se para participar dessa imersão, que vai ser muito interessante.